3 bilhões de dólares em shorts forçados para fora do mercado em questão de horas, e o Bitcoin opera em 72.021 dólares máxima desde junho. O que aconteceu no Tesouro Americano ontem muda a narrativa do ciclo inteiro. O Tesouro dos Estados Unidos dobrou sua operação de recompra de dívida no dia 19, absorvendo oferta de longa duração e comprimindo os yields no front-end da curva. Isso enfraqueceu o DXY na mesma sessão e expandiu liquidez em dólares, o mesmo canal de transmissão macro que acelerou rallies do Bitcoin em ciclos anteriores. E o que diferencia essa injeção de liquidez de uma reação normal de mercado? Por que o Bitcoin respondeu de forma tão violenta, 68 mil dólares logo após o anúncio e 72 mil dólares 24 horas depois? Recompras de bonds reduzem a oferta líquida de títulos, afrouxam condições financeiras sem um corte formal de juros pelo Fed e, historicamente, empurram ativos de risco para cima quando combinadas com dólar fraco. O mercado estava posicionado curto há 6 semanas de consolidação, e o macro unlock foi o gatilho que forçou o fechamento em massa dessas posições. O Cycle Intelligence do Bitcoin marca 43,8 hoje. Toca a fronteira entre fase fundo e acumulação pela primeira vez em 13 semanas. Isso é uma confirmação de transição de fase? Ainda não. Uma transição exige várias sessões sustentadas acima do threshold, não um único dia de alta velocidade. O que muda hoje é a qualidade do input macro. A recompra do tesouro é um evento calendado e recorrente, não uma anomalia de fluxo. Isso dá durabilidade ao tailwind que um squeeze isolado não teria. TAP rápido. Bitcoin em 72.021, dólares alta de 11% em 24 horas. Dominance em 58,7%, Fear and Greed em 62%, Market Cap Cripto voltando à escala relevante. MVRV em 1,24%. Fear and Greed em 62 não é euforia. MVRV em 1,24 deixa espaço considerável antes das zonas históricas de venda. E Dominance em 58,7% mostra que o mercado ainda não rotacionou para altcoins especulativas. Essa combinação lê como estrutura de ciclo inicial absorvendo oferta, não froth alavancado. No lado institucional, os ETFs spot de Bitcoin nos Estados Unidos registraram 517 milhões de dólares em entradas líquidas no dia 19, maior captação diária desde o início de maio de 2026. O que significa esse gap de 3 meses e meio? A demanda institucional esteve ausente por 3,5 meses, e ela voltou no mesmo dia da expansão do buyback do Tesouro e do short squeeze. Isso é convergência de 3 fatores, não ruído. Os ETFs de Ether registraram separadamente 189 milhões de dólares no mesmo dia, confirmando que o bid institucional foi amplo, não restrito ao Bitcoin. E o short squeeze em si? 3 bilhões de dólares, liquidados 1,7 bilhões de dólares só em Bitcoin. Como fica da estrutura do mercado de futuros depois de uma limpeza dessa escala? Open Interest em futuros de Bitcoin está em 70,67 bilhões de dólares, com funding em 0,00066%, longe de território esticado. O squeeze limpou uma multidão posicionada na direção errada sem deixar leverage longa elevada para trás, estruturalmente mais saudável do que uma pump movida a funding. No radar regulatório, a SEC propôs um framework de isenção para inovação em cripto enquanto o Clarity Act trava no Congresso, e o OCC corre para finalizar regras de stablecoin pelo Genius Act até novembro. O que essa bifurcação significa para o ciclo? O progresso regulatório é real, mas em 2 velocidades. A SEC move administrativamente enquanto a legislação tem um caminho mais lento. Isso não é um bloqueio. É o calendário regulatório mais ativo dos Estados Unidos para cripto desde 2024. E cada resolução é um fator de risco removido do preço. Então, o que vigiar daqui para frente? O nível de 69 mil dólares e o threshold do NHCI em 43,5 são os 2 pontos críticos imediatos, mas há um catalisador macro no horizonte que pode amplificar tudo isso. Se o Bitcoin segurar acima de 69 mil dólares por 3 ou mais fechamentos diários consecutivos e o NHCI sustentar acima de 43,5, a transição fundo para acumulação se confirma. O catalisador mais próximo é qualquer comentário dovish de porta-vozes do Fed na semana de 24 de agosto. Se o Jackson Hole ou o FOMC de setembro reforçar o tailwind do Tesouro com linguagem explícita sobre juros ou balanço, o vento macro muda de nível.